Pelo mundo existem diversas construções estranhas, incluindo algumas que podem causar medo. As pedras guias da Geórgia, nos Estados Unidos, foram construídas no fim da década de 1970 e contam com 10 mensagens escritas em diferentes idiomas. O monumento fica a 72 quilômetros de Atlanta, no estado da Geórgia, e é visível da rodovia 77. O granito da região é um dos melhores de todo o mundo. O clima moderado e a posição geográfica, o ponto mais elevado do condado, foram essenciais para a sua construção. Uma placa de pedra adicional, colocada no solo a uma curta distância a oeste da estrutura, fornece algumas notas sobre sua história. Apelidado de Stonehenge, o propósito do monumento é um tanto ambíguo. Muitas teorias da conspiração foram criadas nos últimos 40 anos a respeito do monumento. Muitos acreditam que o Stonehenge americano é, na verdade, obra de sociedades secretas como a Nova Ordem Mundial, até mesmo sendo intitulada por alguns de Os 10 Mandamentos do Anticristo. A estrutura foi bombardeada e era classificada por conservadores cristãos como uma obra satânica. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. As pedras guia da Geórgia, também conhecidas como Stonehenge americano, medem 19 pés e 3 polegadas de granito, e todas as 6 pedras juntas pesam mais de 119 toneladas. Nas pedras estão gravadas 10 frases em 8 idiomas: árabe, chinês, espanhol, hebraico, hindi, inglês, russo e suaili. No topo estão gravadas pequenas mensagens em línguas antigas: babilônio, grego clássico, sânscrito e em hieroglifos egípcios. Entre os idiomas escolhidos para as mensagens foram ignoradas línguas faladas por bilhões de pessoas como alemão, francês, grego, japonês, italiano e português. A escolha dos idiomas mostra preocupação em balancear regiões e religiões para o entendimento das mensagens. Por isso, estão incluídos o hebraico, com apenas 11 milhões de falantes, e o suaili, principal idioma banto com 50 milhões de falantes na África Oriental, mas que não chega nem perto do total de falantes do português, a 6ª língua mais falada no mundo, 280 milhões de falantes. Excluído das inscrições possivelmente pela proximidade linguística ao idioma espanhol, uma das 8 escolhidas. As 10 frases escritas em cada uma das 8 línguas modernas são: primeiro, manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes em um balanço constante com a natureza. Segundo, controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Terceiro, unir a humanidade com um novo e único idioma vigente. Quarto, controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com a razão moderada. Quinto, proteger povos e nações com leis e cortes justas. Sexto, permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Sétimo, evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Oitavo, balancear direitos pessoais com deveres sociais. Nono, valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. Décimo, não ser um câncer na terra, deixar espaço para a natureza. A história sobre a construção do local começou em junho de 1979, quando um bem vestido e articulado senhor chamado Sr. Cristão, procurou pelos escritórios da empresa Elberton Granite o custo de se construir um grande monumento.
A empresa Elberton foi contratada para realizar a obra para essa pessoa misteriosa, sob o pseudônimo de R.C. Christian. Especula-se que as iniciais R e C significam a Ordem Rosa Cruz, fraternidade que teria suas origens no personagem mítico do século XIV, Christian Rosenkreutz. O Sr. Christian disse que representava um pequeno grupo de americanos leais que vivem fora da Geórgia e que desejavam permanecer no anonimato para sempre. Ele contou aos construtores que os patrocinadores tinham planejado o monumento por anos e que os 10 pontos das pedras guias eram um apelo a todos os povos para preservar a humanidade e o planeta. O local escolhido deveria ser remoto e longe dos turistas das cidades locais, além da fartura de excelente granito, um dos materiais mais usados nas lápides. Clima e localização. O Sr. Christian disse que a escolha era também pessoal. Sua bisavó tinha nascido na Geórgia. As pedras guia da Geórgia foram inauguradas em 22 de março de 1980, dia do equinócio de primavera no hemisfério norte. Um dia sagrado em ocultismo e para sociedades secretas, com a presença de 100 pessoas. A identificação da propriedade do terreno, onde se encontram os monumentos de pedra obscura, no registro de imóveis do condado de Elbert, indica que o próprio condado teria comprado o terreno de cerca de 2 hectares, onde está localizado o monumento, em 1º de outubro de 1979 por $5.000. Nos últimos anos, rituais de diversos tipos, de diversos grupos foram feitos no local, incluindo casamentos e reuniões de nativos, cristãos, pagãos, entre outros. Pessoas chegam ao monumento para meditar, visitar, fazer turismo, tentar decifrá-lo e até depreciá-lo. Em 2008, as pedras foram pichadas com a frase: "Morte à nova ordem mundial". A elite quer matar 80% da humanidade. Não ao governo mundial e também Jesus prevalecerá. Em julho de 2022, o Departamento de Investigação do Estado da Geórgia disse que uma explosão danificou o controverso marco, forçando as autoridades a demoli-lo. Imagens divulgadas pela imprensa estadunidense mostraram que um dos 5 blocos de granitos que serviam de sustentação para o superior desmoronou durante a explosão e os outros foram danificados. Após o ocorrido, as autoridades decidiram por demolir o monumento por completo por razões de segurança. Seja como for, o fato é que mesmo após mais de 40 anos, as previsões das pedras da Geórgia ainda não se concretizaram. A população cresce incontrolavelmente, já somos mais de 8 bilhões, e não há harmonia com a natureza, o que na verdade é o resultado das próprias ações da elite ao negar o conhecimento e o acesso a tecnologias inovadoras ao mundo. A situação em que nos encontramos hoje nada é mais do que o resultado das manipulações e dos objetivos dessa elite. Dessa forma, ainda estaríamos no caminho para este apocalipse dirigido como o gado na fila para o abate. Mas a resistência começa a botar suas garras para fora com esta explosão. O que restou de pé foi demolido depois por questões de segurança. Lá se foi abaixo um marco importante dos dominadores globais. Talvez até poderia resistir a um apocalipse, mas não resistiu a uma bomba. Segundo fontes especializadas, até o final de 2023 vão haver muitas mudanças e muito tumulto em meio a essa trama mundial. Dificilmente as coisas voltarão a ser como foram um dia. Enfim, estas pedras da Geórgia representam qualquer coisa, menos o acaso ou uma decoração. Tinham um objetivo muito bem estabelecido por quem as erigiu. E certamente foi a expressão do pensamento dos arquitetos da nova ordem mundial. A teoria mais aceita no momento sobre estas pedras diz que as escrituras tratam sobre conceitos básicos para reformular uma civilização destruída. O escritor e argumentista norte-americano Brad Meltzer lembra que elas foram feitas durante a Guerra Fria e podem ter sido deixadas como uma possível mensagem aos sobreviventes da Terceira Guerra Mundial. A mensagem indicando para manter a população abaixo de 500 milhões seria porque existiriam menos pessoas do que isso. Mas, e você? O que acha? Será que um dia descobriremos a verdadeira identidade de R.C. Christian e o verdadeiro propósito por trás das misteriosas pedras guias da Geórgia?